Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Carraro, sócio fundador da Carraro Cidadania, e hoje, na nossa mesa do podcast, algo totalmente diferente, mas com conteúdo muito técnico e específico para vocês. Não vou apresentar o Dr. João, vou deixar ele se apresentar, mas no episódio anterior eu conversei um pouco com a doutora Patrícia e nós falamos do visto de investimento, o visto Gold. E como esse visto exige que você faça um tipo de investimento, eu achei nada mais correto trazer alguém especializado em fundo de investimento. Então nós importamos de Portugal o Dr. João. Dr. João, obrigado pelo convite. Obrigado eu, é um gosto. Me conte enorme. Um pouco, quem é o Dr. João? Quem é o Dr. João? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Esta importação de Portugal é sempre boa, porque para mim estar no Brasil é sentir-me também muito em casa. Obrigado. Amo muito o país. Portanto, o Dr. João, ou só o João, é uma pessoa que trabalha na área financeira já há cerca de 10 anos, entre banca e área de investimento, que é o que nós aqui abordamos mais em particular. Tá. Sendo que os fundos de investimento é aquilo em que me tenho vindo a especializar nos últimos anos, e que permitem a um investidor, seja ele português, seja ele europeu, seja ele extracomunitário, como é o caso naturalmente dos brasileiros, investir em determinados fundos que têm aquilo que nós chamamos uma rentabilidade que vai variar, sim, naturalmente, e que numa perspectiva de cidadania, obviamente, tem alguns critérios de elegibilidade e onde pode haver sempre algumas alternativas mediante aquilo que é o perfil da pessoa que vai investir para obter essa mesma cidadania. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Até como a gente vai falar desses fundos de investimentos, né, para a cidadania pelo visto Gold, quando a gente fala de investidor no Brasil, a gente tem alguns tipos, né? Tanto é que, vamos supor, abriu uma conta num fundo de investimento ou num próprio banco e você vai mexer na parte de operações. Aí você responde alguns requisitos lá, alguns questionários, para ver o tamanho o quanto você é arrojado, o quanto você é conservador, o quanto você é moderado. Isso também se aplica em Portugal? Aplica-se, precisamente. E era um bocadinho aí que eu estava a pegar, ou seja, independentemente do valor que tem de investir num fundo de investimento elegível, lá está, para este tipo de visto Gold, tá, ou não, ou que seja um investimento num fundo pura e simplesmente, vai sempre ter diferentes tipos de investidores e tem exatamente essa forma de avaliar qual é a sua apetência pelo risco, ou seja, quão arriscado quer que seja o seu investimento. Qual que é o tamanho do seu apetite? Exatamente, o apetite pelo risco. Isso é uma das definições mais importantes na economia, não só nos fundos de investimento, como de uma forma global em tudo aquilo que são os mercados financeiros. No caso, isso até tem uma escala que vai de 1 a 7, sendo 1 o menor apetite ao risco e 7 o maior apetite ao risco, e portanto... obviamente que se investir num fundo que esteja caracterizado como um 5, um 6, um 7, o retorno provável é maior, mas também a exposição ao risco é também maior e, portanto, isto é sempre proporcional àquilo que é o perfil de cada um. Então, eu vou te fazer mais uma pergunta. Você fala, quando a investimento é para visto, existem uns fundos elegíveis. Exatamente. O que são fundos elegíveis e quem qualifica-os como elegíveis? Ora bem, contextualizando, portanto, já esteve então a doutora Patrícia no último episódio e que deu essa a explicação de qual a forma de obter a cidadania. Sendo neste momento os fundos de investimento, digamos que a melhor solução para uma perspectiva pessoal, não é? Ou seja, sem perder valor, não, obtendo rentabilidade e ao mesmo tempo obtendo também a cidadania. Quem define quais é que são os fundos elegíveis para este tipo de investimento é o regulador em Portugal, que é a AIMA. Tá. Okay? Neste momento, para um fundo ser elegível para investimento, tem de investir no mínimo 60% do seu capital, do capital angariado pelo fundo, em empresas portuguesas.
Ok. Ou seja, e normalmente estas empresas, ou muito provavelmente estas empresas, não são empresas cotadas em bolsa. Ou seja, como vocês aqui têm o B3, ou penso eu que é um dos maiores índices em que pode comprar e vender ações, estas empresas onde vai comprar, que vão comprar ações em Portugal através dos fundos de investimento, são empresas que não estão cotadas. Que é uma coisa chamada Private Equity ou Venture Capital, que se chama capital de risco ou capital privado. Então não é um fundo de investimento que está no balcão disponível para qualquer pessoa. Exatamente. Tá. São fundos de investimento próprios. Normalmente podem ser também adquiridos por outras pessoas que não pretendem a cidadania. Ou seja, claro. Imagina, vai a um banco, abre uma conta nesse determinado banco e pode comprar as unidades de participação nesses fundos de investimento. Certo. Agora, não é um mercado de ações aberto como é, por exemplo, o PSI20 ou o SP500 nos Estados Unidos da América. Portanto, são fundos que têm esses investimentos próprios em entidades portuguesas. Agora, lá está, dependendo do risco, pode entrar em empresas de capital privado já desenvolvidas e que o risco é muito pequeno e as taxas de retorno, imaginemos, portanto, aquilo que é o juro por ano que a pessoa vai receber, pode variar 5%, 7%, 8% em bons fundos. Se arriscar um bocadinho mais em empresas que nós chamamos de startup, ou seja, são empresas criadas muito recentes e que têm ali alguma propensão de risco no sentido em que podem não continuar, portanto, tem ali um risco diferente. Obviamente pode dar um retorno muito grande, mas tem uma exposição também. Então vamos lá, eu fui lá, descobri um fundo elegível. Esse fundo elegível é uma dessas empresas aí novas e eu invisto meu dinheiro. Certo. E dá errado esse fundo. Como é que fica o meu processo? Pronto, é assim, nesse caso concreto, vamos lá ver. Um fundo de investimento tem sempre alguns colaterais, tem também uma entidade que gera o próprio fundo e, portanto, essa entidade é que é responsável por então tem uma hierarquia. Exatamente, portanto, tem uma entidade que gera o próprio fundo de investimento. Há várias entidades reconhecidas em Portugal para gerir os fundos de investimento. E, portanto, imaginemos, e estando-lhe a dar o exemplo, uma pessoa quer a cidadania ou quer investir em Portugal um X valor. Pronto, para a cidadania tem de investir a 500 mil euros. Ok. Pode investi-los apenas num fundo ou pode diversificar o risco. Diversificar o risco entre mais do que um fundo. Normalmente pode até 2 fundos, porque grande parte dos fundos são de capital mínimo 250 mil euros. Portanto, pode, pelo menos entre 2 fundos pode diversificar o risco. Quando chega a uma pessoa que vai dar essa orientação, imaginemos que a mim me pergunta, olha, como é que devo fazer? É este o meu apetite pelo risco? É isto que eu quero arriscar? Há um determinado número de fundos em Portugal que pode ser apresentado como solução e que irá sempre ao encontro desse tal apetite pelo risco. Mas, para que tenhamos também essa noção, e eu acho que tenho aqui esse número exatamente, em 2022, em que já existia a possibilidade de obter cidadania através de fundo de investimento, mas não era o modelo principal era através de real estate, portanto de imobiliário, isso já terminou, mas em 2022 Portugal já gerenciava cerca de 7,2 bilhões de euros em ativos através de fundos de investimento. Portanto, especificamente para quem estava procurando visto Gold? Não, geralmente. Geral. Geral. Agora, obviamente, desde o final de 2023 tem havido uma procura imensa, porque, pronto, lá está, tal como disse, terminou a possibilidade de obter visto Gold, portanto, esta residência com os 7 dias de permanência durante 5 anos, deixou de haver através de imobiliário, passou a haver só através de fundos e, portanto, passou a haver, obviamente, uma procura muito maior do que No Brasil, os fundos eles têm limites ou de cotas ou de valores. Certo. Isso acontece nesses tipos de fundos elegíveis? Tudo. Acontece exatamente isso. Ou seja,
há dois tipos de fundos. Tá. Há os fundos que são abertos e há os fundos que são fechados. A maior parte dos fundos são fechados. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que têm de ser registados numa entidade regulatória em Portugal, que é a CMVM, que é a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Cada país tem semelhante. Regulador, exatamente. CVM. E que diz, olha, vou fazer este fundo, a angariação que eu quero para este fundo, imaginemos, é 200 milhões de euros. Tá. Eu quero angariar 200 milhões de euros durante 1 ano e meio. Ao final desse ano e meio, se não tiver angariado, tem de estender o prazo para a angariação, e este fundo vai ser mantido durante 10 anos. Ao final desses 10 anos, devolvemos o valor e anualmente vamos devolver essa taxa de retorno mediante aquilo que foi a performance das empresas, não é? Portanto, claro que quem procura, né, a cidadania, sim, né, nem sempre está procurando só ela não está muito focada na rentabilidade, né? É mais, eu acho que acredito que seja na segurança do dinheiro. E o objetivo, que é a cidadania. E aí você me falou então que quando a pessoa terminou o prazo, né, que ela precisa para cumprir o rito da cidadania, ela pode continuar no investimento? Pode, naturalmente pode. Se ela se sentir confortável, o valor é satisfatório? Enquanto se sentir confortável, claro que sim. Aliás, naturalmente, e isto agora também numa perspectiva quase pessoal, que é os retornos que os bancos estão a dar, como nós sabemos, na Europa, em Portugal em específico, não comparando aqui com o mercado brasileiro, são retornos que não são assim tão atrativos. E, portanto, os fundos de investimento, sendo digamos que sendo um produto financeiro com retorno bom e não arriscado, portanto, estes ali à volta dos 4%, 5%, são valores muito fáceis de ter segurança naquilo que é o seu investimento, são valores que também são bons para os próprios portugueses terem o dinheiro em vez de estar parado num banco, não é? Portanto, acaba por ter essa mais-valia para todos, um pouco. E eu não sou cidadão europeu, não vou tirar visto, não tenho pretensão de morar na Europa. Eu, como brasileiro, né, eu posso fazer investimento nos fundos portugueses? Pode, claro. Existe a tal regra que falámos há pouco da questão de não haver dupla tributação nas mais-valias, porque é importante, não é, pagando aqui os seus impostos, não ter uma dupla tributação, ou seja, tem uma mais-valia em Portugal por ano, sei lá, a cada 100 mil euros ganha 10 mil ou 20 mil, não faz sentido pagar lá um imposto sobre os 20 mil, depois chegar ao Brasil voltar a pagar um outro imposto sobre os 20 mil euros, não é? E, portanto, há a hipótese de investir sem que haja essa dupla tributação, portanto, é aberto o investimento a quem o queira fazer neste tipo de fundos, que, pronto, lá está, como eu disse, investem em vários tipos de empresas, empresas já mais sólidas no mercado, empresas que estão a começar a crescer agora, e, portanto, isto vai fazer variar o risco. E também, aqui no outro ponto, que é... exatamente, que é o outro ponto que eu estava a falar, que é a questão da tira do percentual, que pronto, vai ser sempre variável com esse próprio risco que assume, mas que pode investir, seja europeu, português, ou extracomunitário ou não. Então eu tenho um dinheiro regular no Brasil, declarado no meu imposto de renda, eu consigo aplicar ele em Portugal sem pagar imposto sobre aquele dinheiro para Portugal novamente? A questão do imposto, sim, ou seja, tem de ser vista caso a caso. Claro. Tem naturalmente um acompanhamento jurídico para evitar a dupla tributação, mas pode investir o dinheiro nos fundos de investimento consoante aquilo que hoje, se eu procurar então o João me dá essa orientação e tem estrutura para me dar esse suporte? Sim, claro que sim, claro. Tenho estrutura para dar esse suporte, toda a ajuda a encontrar aquilo que são os fundos. Já há dezenas, no que toca à cidadania, há dezenas de fundos que são elegíveis. Mesmo para quem não quer cidadania, há uma data de oportunidades, quer em fundos de investimento e também em fundos específicos que se chamam hedge funds, onde pode também cobrir parte do seu risco. Portanto, pode ali haver formas de se quiser investir em algo mais arriscado,
formas também de segurar um bocadinho aquilo que é o risco que está a assumir perante esses fundos, mas sim, essa orientação é sempre dada dentro dos fundos de investimento ou qualquer coisa que seja dentro do mercado financeiro, se for numa perspectiva puramente de investir. Tanto para o visto, ou caso eu não queira aplicar o visto, como que é hoje aplicado no mercado português as moedas digitais? Existem fundos desse tipo? Ela tem esse tipo de regulamentação? Desculpa a pergunta e o cheque. Não. Portanto, é um objeto que ainda está em estudo, ou seja, a blockchain e as moedas digitais, o que nós chamamos lá muito de cryptocurrencies, não estão ainda regulamentadas a 100% pelo governo português, o que indica automaticamente que ao nível de visto gold não é elegível de forma alguma. Pronto. Okay. Tal como, e isto também é importante, e era o que eu há bocado estava aqui que até olhei e meio que me perdi, que é dentro dos fundos, tem fundos a operar nas mais diversas indústrias. Okay? E isso também é importante perceberem, que é, chegam, dizem, olha, quero este perfil de risco, mas quero esta indústria. E, você consegue... Dá para manipular aqui as coisas de forma a ser exatamente uma solução chave na mão, aquilo que nós chamamos de chave na mão, que é qual a indústria em que as pessoas mais sentem confiança a participar, menos imobiliária, porque essa já não é elegível, e qual o perfil de risco que pretende ter. E, portanto, aí dá para nós arranjarmos a solução perfeita. Em relação às criptomoedas, numa forma de investimento para a cidadania não é possível. Sim. Ok. Numa perspectiva de investidor autónomo é possível, obviamente, ainda não é 100% regulado, em alguns países já é, ou seja, tudo o que recebe de mais-valias de criptomoedas tem de as declarar. Em Portugal já há alguns bancos que o obrigam, nomeadamente o Revolut, que é um banco digital. O que você fizer no Revolut em Portugal já tem de ser declarado ao nível de impostos. É um mercado que em Portugal mexe bastante, portanto, tudo o que é a mineração, as blockchains, mesmo as ETFs, que são também novos tipos de ações, e as criptomoedas, é possível também operar. Posso dar, obviamente, bastante indicação nisso, porque é algo que, sendo muito novo no mercado, não sabendo ainda bem o que é que vai acontecer, mas simultaneamente sendo já algo que mexe muitos milhões, é algo que também já tem um seu certo estudo e que eu também já estudei bastante, e dá para ajudar nessa orientação também no que toca a criptomoedas. Pronto, não fazendo nunca parte de uma pessoa que procura cidadania. Tá. E... falando um pouco, então, já que eu vi que brilhou os olhos o assunto moeda digital, quando eu vou fazer a aplicação, né? Quando eu vou fazer o investimento, eu vou fazer numa plataforma hoje do fundo ou do banco que você trabalha, ou eu tenho que procurar uma própria, essas que tem, né, terceirizadas, abrir uma conta e aplicar? Como é que funciona isso? Por exemplo, aqui no Brasil, né? Eu vou operar a ação da Petrobras. Então eu tenho uma conta, seja num fundo de investimento, seja num banco, e eu tenho meu agente que vai lá, ele me ajuda e ele opera comigo lá. Se eu for mexer em moeda digital, eu tenho que ir nessas plataformas próprias e lá operar, né? Então, como que funciona em Portugal? São essas plataformas independentes ou tem algo mais seguro, vamos dizer assim? São plataformas independentes. São plataformas independentes. São plataformas independentes já muito bem estruturadas no mercado, portanto são plataformas que o risco é nulo. Falei há pouco da Revolut. Na Revolut dá para transacionar moedas digitais e ETFs. Há outras plataformas que funcionam mundialmente e que aqui no Brasil com certeza também funcionarão, como a Binance, a cryptocurrency.com. A Binance é mundial, portanto, a Binance é mundial, é uma das que opera melhor em Portugal. Portanto, existem várias soluções, todas elas através de plataformas terceirizadas. Portanto, ou seja, não consegue chegar a um banco e dizer, olha,
quer abrir aqui uma conta para investir em criptomoedas, isso ainda não é possível. Muito bom. Tivemos um bate-papo com o Dr. João, importado de um fundo de investimento português. Dr. João, obrigado pelo bate-papo. Obrigado, Dr. Muito esclarecedor. Deu para entender, então, que nós temos de fundo elegíveis para a aplicação de um visto Gold, o que é possível como um estrangeiro fazer investimento, e também falamos até um pouco de moedas digitais. É verdade. Doutor, obrigado pelo convite. Obrigado pela participação. Fica aqui aberto o convite. Toda vez que vier visitar o Brasil, por favor, se tiver novidade, fale conosco. Está sempre a ver, é constante a novidade. Obrigado mais uma vez a todos. Deixarei aqui os dados do Dr. João, quem quiser também manter contato, quem sabe levar um pouco de dinheiro lá para o Dr. João manipular e dar muita rentabilidade. Eu também vou pedir, segue os nossos canais, compartilhe esse conteúdo com alguém e agradeço a participação de todos. Obrigado. Obrigadíssimo.